Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Eu espero que tenham passado uma excelente semana e com muita saúde. A aula de hoje é a aula de número 31 e na tela vocês veem um movimento já mostrado nas aulas anteriores. Significa que a nossa aula será sobre movimentação. Mas hoje não teremos a participação da professora Emília, seria a aula ideal. Aliás, toda aula de ciências envolve um pouquinho de atividade física, porque fala de saúde. Então hoje vamos falar então de movimento. Que sistema do corpo será que é responsável por essa ação que nós fazemos voluntariamente ou até mesmo involuntariamente? Aliás, o que significa isso? Voluntário e involuntário. Vamos aprender então nessa aula. Na aula anterior, nós estudamos o sistema cardiovascular, simbolizado então na imagem pelo coração. E nós tínhamos uma correção para fazer. Vamos fazer? Pegue então o caderno de vocês, vamos conferir a resposta e quem não fez pode copiar, que aprende também. Então vamos lá. Era o exercício número 2. O enunciado era assim: vamos escrever frases com as palavras. Então nós tínhamos 4 palavras. A letra A era a palavra sangue. Olha como se escreve sangue. Percebem que antes do G sempre vai a letra N. E quando tem o som G, sempre tem que ter a letra U entre o G e a próxima letra, que é o E. Ou Gui, né? Então sem G, o E, sangue. A letra B era colesterol. Então tinha que usar bastante a criatividade para fazer uma frase sobre colesterol. A letra C eram 2 palavras que tinha que estar na mesma frase. As palavras eram pressão alta. E a letra D, infarto. Então vocês tinham que usar a criatividade de vocês. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos do que poderia ser feito. Quem fez não precisa pagar. Não existe resposta errada. O que eu vou aqui fazer são sugestões. Então quem não fez pode escolher uma das frases que eu vou sugerir, ok? Com a letra A, sangue, olha as 2 palavras. Eu sou doador de sangue. Ou número 2, o sangue transporta nutrientes. Lembrando que doação de sangue da frase número 1 é um ato muito importante que salva vidas. E no número 2, esse sangue que transporta nutrientes é o sangue que corre dentro dos nossos vasos sanguíneos, levando nutrientes que vêm da onde? Da nossa alimentação. Além de nutrientes, ele também transporta oxigênio, que vem lá da respiração, e muitas outras substâncias boas e ruins. Então um tempinho para vocês, quem não fez, pode copiar uma ou as 2 frases que eu sugeri. Ok? Copiaram? É só sugestão. Quem fez, deixa a frase que vocês fizeram. A letra B, qual era a palavra? Colesterol. Então, como a segunda frase é mais extensa, eu vou fazer uma em cada tela. Mas olha a primeira. Meu colesterol está alto. Sabiam que nem todo colesterol é ruim? Tem o bom e tem o ruim. Então, alguns alimentos conseguem manter o nível de colesterol. Então, é preciso verificar qual colesterol que está alto. Né? Tem um
que não tem problema algum. Então, olha a frase e um tempinho para vocês copiarem então a frase número 1, meu colesterol está alto. Ok? Olha a frase número 2 também com a palavra colesterol. Atividade física contribui para manter o controle do colesterol. Muitas vezes fala-se em alimentação, né? Evitar alimentos que contêm gordura, mas a atividade física contribui muito para manter o controle desse colesterol. Então, nós temos que parar de sedentarismo, mesmo em casa. Quem está se cuidando, não pode sair, é grupo de risco por causa da Covid-19, até em casa a Emília já mostrou que é possível de fazer atividade. E quem está saindo, tem que trabalhar, né? Vamos caminhar, fazer uma corrida, academia, que também contribui para manter o controle do colesterol. Então, um tempinho para copiarem a sugestão da segunda frase. Terceiras palavras, porque são duas. As palavras pressão alta, hipertensão, né? É um cuidado que também temos que ter com a nossa pressão. Olha a primeira frase. O sal está relacionado com a pressão alta. Então estudos comprovam isso, né? Que um alimento rico em sal, ele tende a aumentar a pressão. É lógico que não é só isso, né? Mas está relacionado sim com a pressão alta. E até a Carolina, a nutricionista, já falou que o ideal é que cada pessoa consuma apenas uma colher rasa de café, né, aquela colherinha de café, de chá, de sal. É o máximo que nós devemos consumir. E a gente acaba consumindo muito sal. Então, um tempinho para copiar a sugestão 1 da pressão alta. E a frase número 2, relacionada com a pressão alta, é esta.
eu acho que estou com a pressão alta. Essa frase, ela parece inofensiva, mas ela é perigosa. Por quê? O sintoma da pressão alta muitas vezes é parecido com a pressão baixa. Então, é perigoso quem está achando que a pressão baixa, pega o sal e coloca embaixo da língua. Isso não é recomendado. O ideal é aferir a pressão e verificar se realmente ela está baixa, porque vai que está alta, vai aumentar mais ainda e corre o risco de um AVC, né? Então, o ideal é sempre aferir a pressão antes de comer um alimento salgado para aumentar a pressão, porque pode ser que a sua pressão seja alta e isso é muito perigoso. Então, número 2, copie então a segunda sugestão. E a nossa última palavra é a palavra infarto, que é uma das maiores causas de mortes no Brasil. A número 1, sugestão, é um dito popular, assim, eu quase tive um infarto. É quando você tem, por exemplo, uma emoção muito forte, né? Às vezes nem é nada relacionado ao infarto propriamente dito, mas é aquela expressão, nossa, eu quase tive um infarto, né? Com uma emoção muito grande, pode ser boa ou ruim. Então essa fica a sugestão da palavra infarto, sugestão número 1. E a nossa última sugestão da atividade de hoje, também sobre a palavra infarto, é esta. A prática de atividade física contribui para evitar infarto. Olha que interessante, se infarto é uma das principais causas de mortes no Brasil, e ela é possível de ser evitada com atividade física, além do colesterol, do emagrecimento, da circulação sanguínea, que tem a ver com infarto. Então, mais um puxão de orelha para que possa realizar alguma atividade física. Eu não disse que a Emília faz falta hoje? Ela já ia fazer vocês se moverem um pouco aí, mas não precisa, né? Então, vocês aprenderam bastante. Então, após a aula, vamos fazer um pouquinho de atividade física. Então, copiem a segunda sugestão.
Então, iniciando então a nossa aula, deixamos então o sistema cardiovascular, que também está relacionado com o nosso sistema, mas vamos falar especificamente do sistema que nos permite movimentar. Desde os movimentos mais simples, como piscar os olhos, a caminhada, levantar peso, correr, bater palma, os órgãos internos, o coração, tudo tem a ver com esse sistema, que é tudo comandado pelo cérebro, mas quem realiza os movimentos é o sistema locomotor, que vem de locomoção, que significa movimentação. Então, você se locomove graças ao conjunto de estruturas responsáveis por essa ação. E são dois sistemas dentro do sistema locomotor. O que será? Pensem um pouquinho. O que será que faz com que o nosso corpo se movimente? Qual parte do corpo que age sob a ação do cérebro? Pensa bem, que te mantém em pé, porque também tem a ver com esse sistema. São dois. Olha a imagem e o que está escrito. Sistema esquelético e sistema muscular. Os ossos que formam o esqueleto, eles nos mantêm em pé. É como se fosse um alicerce. Sem os ossos você não conseguiria ficar em pé. É como o alicerce de uma construção. E os músculos que são ligados aos ossos, já vamos ver como eles são ligados, é que fazem então os movimentos. Então tem vários nervos, né, ramificando pelo seu corpo, que vem lá do cérebro, e é um comando tão rápido que você nem percebe. Você levanta a mão, você não precisa pensar para levantar a mão, né? Você simplesmente faz. Imagina a rapidez que é o comando que o cérebro dá no seu corpo para que você possa fazer com tanta rapidez sem nem perceber. Então são dois sistemas, o esquelético e o muscular, agindo junto para que a gente possa se locomover. Vamos falar primeiramente sobre um deles. Estão juntos, mas vamos estudar um pouquinho separado, que é o sistema muscular. Olhem bem a imagem. Ali mostra, né, um corpo feminino, com músculos evidentes, né, sem a pele, com todo o músculo, né, toda a parte que forma então o nosso corpo. Em todo lugar do nosso corpo é formado por músculos. Então, do que o sistema é formado? Por músculos. Olha ali na imagem. Temos dois músculos bem conhecidos de quem faz, por exemplo, a academia. Olha esse músculo superior ali do braço chamado bíceps. E abaixo ele tem o tríceps. Eles sempre agem em dois. Os músculos, quando um contrai, o outro relaxa. Quando você faz aquele movimento ali, você está contraindo o seu bíceps. Então está relaxando o seu tríceps. Então os músculos eles agem em dois. Um fazendo a contração e outro fazendo o relaxamento. Olha nessa imagem novamente. Então o bíceps está contraindo e o tríceps está relaxando. Aqui é o contrário. O tríceps contrai e o bíceps relaxa. E aí você consegue fazer este movimento, ó, de contração e relaxamento. Então geralmente quando você contrai é quando ele fica mais duro e o outro relaxa. Ó. Se você colocar a mão no seu braço, faz essa bolinha. Então você é aquela contração. Tem o movimento dos dedos, das pernas, é tudo uma contração e um relaxamento. E essa contração, esse relaxamento, eles podem ser de duas maneiras, que eu falei lá no início da aula. A contração, ela pode ser voluntária ou involuntária. Olha que interessante, eu conversando com a professora Vanice de língua portuguesa, ela falou assim, Alex, fale bastante sobre o in. O in, olha a diferença, ó. Pode ver que nas duas palavras tem a palavra voluntária. Na primeira é só a palavra voluntária, na segunda tem o voluntária, mas no começo tem o in. O que significa o in na palavra involuntária? Nesse caso tem a ver com negação. Então ou é voluntária ou é não voluntária. Então o in significa não. Olha, por exemplo, formal e informal. Então é uma coisa não formal.
Olha que interessante, então, em algumas palavras, esse in tem o significado de negar. Não é o contrário da palavra sem o in. Então, voluntário e o involuntário que não é. E o que é uma ação voluntária? É quando você faz com a sua própria vontade. Então, eu mexo os meus braços, os meus dedos, na hora que eu quiser. Isso é voluntário. Mas que movimentos do nosso corpo são involuntários, que faz sem a sua vontade? Pensem aí, pensem no seu corpo, no interior do seu corpo. Qual órgão, quais órgãos que agem, fazem movimentos o tempo inteiro, sem você mandar, sem você pedir, sem você controlar? Pensaram em quê? Eu acho que vocês pensaram no coração. Olha só, o coração é um órgão que se movimenta o tempo inteiro, ainda bem, né? E sem a nossa vontade. Claro que algumas ações que você faz, ele vai aumentar o ritmo cardíaco. Por exemplo, se você corre bastante, o seu coração vai acelerar. Se você vai dormir, o seu coração ele vai estar batendo mais devagar. Aí isso tem a ver com a necessidade que o corpo tem de receber mais nutrientes e oxigênio. Então, mas ele bate, né, involuntariamente. E os nossos órgãos internos? Será que o estômago se mexe? Sim, ele faz movimentos, lembra, peristálticos? Os intestinos, o estômago vão levando o alimento. E são movimentos também involuntários. Então, para falar um pouquinho de voluntário e involuntário, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de tecido muscular, observando algumas imagens. Para a gente chegar nos tipos, vamos entender com alguns exemplos o voluntário e o involuntário. Assista esse vídeo bem curtinho que eu vou mostrar para vocês. No vídeo, você observa essa mulher correndo. A corrida é um ótimo exercício, porque ela movimenta muitos músculos, né? Então, quem quer queimar aquela gordurinha, melhorar a circulação, fortalecer os músculos, porque a corrida não é apenas emagrecimento, ela também é fortalecimento. E é isso gostoso de fazer. Um lugar bonito, gostoso, um parque, né, na cidade de vocês. Eu não sei se tem algum parque, um lugar gostoso de fazer uma corrida, ou até mesmo uma caminhada, dependendo da sua situação. Então, olha só. A corrida, movimento dos braços, das pernas, será que é uma ação voluntária ou é uma ação involuntária? Tá fácil, não tá? É uma ação o quê? Voluntária. Então, ou seja, cada movimento da perna para frente, dos braços juntos ou não, é uma ação voluntária. E é claro que com a corrida, você acaba nem mais prestando atenção no seu movimento, mas é uma ação voluntária. Olha então o segundo videozinho. Essa imagem mostra esse órgão tão importante do sistema cardiovascular, é o coração. O coração, será que ele tem um movimento, uma ação voluntária ou involuntária? Se você prestou atenção alguns minutinhos atrás, sabe a resposta. O coração, ele tem um movimento, uma ação involuntária. Independe, né? Olha só, o independe. O que significa o in? Não depende da nossa vontade. Então o coração, ele tem um movimento involuntário, uma ação involuntária. O nosso terceiro vídeo. Então, nesse terceiro vídeo, era uma ação muito simples, né? Que é bater palmas. É uma ação voluntária ou involuntária? É uma ação voluntária, depende da nossa vontade. Olha essa imagem aí. Mostra então todo o trajeto já estudado nas aulas do sistema cardiovascular. A entrada do alimento pela boca, passando pelo esôfago, estômago, intestinos e tudo se movimentando.
A mastigação é uma ação voluntária. E depois que o alimento, daí você engole, que é a deglutição também, é uma ação voluntária. Mas depois que o alimento passa pela faringe, ali pela garganta, aí é tudo movimento involuntário, né? Toda a passagem do alimento ali pelo sistema digestório, certo? Então, nós dizemos que da entrada da boca ali é voluntário, mas após o alimento entrar pelo tubo digestório, é uma ação, então, involuntária e não depende da nossa vontade. Essa outra imagem mostra, então, uma academia, um levantamento de peso. Então, significando também uma ação voluntária. Eu acho que ficou bem claro o voluntário e o involuntário ou não voluntário. Agora sim nós podemos entrar então nos tipos de tecido muscular. Nós temos 3 tipos de tecido muscular. A maior quantidade desse tecido muscular, desses músculos, é chamado de músculo estriado esquelético. Que palavras difíceis, então vamos verificar o que significa cada palavra. Bom, músculo é o tecido muscular, né, que nós temos, que é responsável pela nossa movimentação. O estriado vem de estriações, estrias. Olha naquele desenho à esquerda, do lado direito tem um bíceps, o tríceps, o braço ali, que a gente já viu no anterior, né, tem os ossos ali. E veja que tem umas estriazinhas, né, nos músculos que permitem que eles se encaixem e façam movimentos. Então essa estria permite isso, que elas se encaixam e façam que o corpo se movimente. Pensando nisso, será que o músculo esteroesquelético tem movimento voluntário ou involuntário pelo exemplo mostrado? Tem estrias que se encaixam fazendo movimentos. Então, eles têm movimento voluntário. E é a maior parte da nossa musculatura. Por que a palavra carne? Às vezes, você vai fazer um almoço, jantar, e você vai fazer uma carne de panela. Geralmente, que carne você vai usar? Você pode usar, às vezes, o músculo. Não tem um corte de carne chamado músculo? Pois é. Mas sabia que toda a carne é músculo? Com exceção de algumas vísceras, né? O fígado, mas o restante é músculo. O patinho, a alcatra, a picanha, a coxa de frango, o coração, todos os músculos, eles são chamados, são as carnes. Então as carnes são músculos, né? Então a carne que você consome, você está consumindo músculo de outros animais. Então, esse músculo estriado esquelético realiza muitos movimentos diferentes, juntamente com os tendões e os ossos. Então, a contração é voluntária. Então, lembrando que músculo que fica ligado ao esqueleto, ele tem contração voluntária. Então, o movimento que você faz é conforme a sua vontade. No slide anterior, eu mostrei ali, juntamente com os tendões e os ossos. O que seria um tendão? Olha essa imagem ali. Ali tem um calcanhar. Olha embaixo, nós temos aquele osso do calcanhar. Logo acima, mais avermelhado, é um músculo. E aquela parte branca que liga o músculo a um osso é um tendão. Então, tendão nós temos aqui, né, no nosso punho. Nós temos entre esse osso aqui, o fêmur e o músculo. Então, onde tem osso ligado a músculo, o músculo não se liga a um osso. Tem os tendões que fazem o nosso movimento. Então, quando o músculo contrai, o tendão puxa o osso, porque o osso não se movimenta. O osso ele acompanha o movimento do tendão. Então, quando o cérebro, né, libera um comando para que o músculo se movimente, ele puxa o tendão. E no que puxa o tendão, o osso vem junto. Então olha que legal. Então o tendão puxa os ossos, que não tem vontade própria, né? Então olha, simbolizando ali o tendão do calcanhar. E se romper o tendão, perde o movimento do pé. Então esse tendão ali acontece, tem cirurgia e tudo mais. Então
O tendão é essa parte que liga o músculo ao osso. Esse foi o primeiro tipo de músculo, o estriado, que tem as estriações, esquelético, que liga o músculo aos ossos. O segundo também é estriado, só que é cardíaco. A palavra cardíaco lembra o quê? Coração. Então, o estriado cardíaco é um músculo exclusivo do coração. Ele só tem lá. Ele é um pouquinho diferente, ele é mais achatado e ele está localizado, então, no coração. Então, o estriado esquelético tem estrias, mas se ligam aos ossos. O cardíaco, ele tem estrias, mas ele é no coração. E qual a diferença maior entre eles, então? É porque o esquelético é voluntário e o cardíaco é involuntário. O coração, ele não depende da nossa vontade. Por isso é a diferença entre um e outro. E o terceiro é o liso. Se ele é liso, ele não tem estrias. Olha ali no desenho. Olha, ele não tem aquelas estrias mostradas nos anteriores. Ele é liso. E ele está presente nos órgãos internos. Estômago, intestino, o esôfago. Ali na imagem nós temos 2 intestinos. Ao redor, o intestino grosso e ali no meio, o intestino delgado. Que são formados por músculos lisos, que não têm estriações e têm contração involuntária. Ok? Então, para ficar bem clara essa questão do voluntário e involuntário, nós vamos fazer então algumas atividades, certo? A atividade é oral, não há necessidade de escrever no caderno. Então, o nome é o que é. Então, a número 1 é uma pergunta com 3 alternativas. Vamos pensar e responder, né? Pode ser até em voz alta aí na sua casa. Número 1. Forma o sistema locomotor. A primeira frase, músculos e órgãos. Músculos e ossos ou células e tecidos. Esse sistema de movimentação é formado por quem? Já sabem? Quem respondeu a frase de número 2, a segunda acertou. Então, o sistema locomotor é formado pelos músculos e pelos ossos. Número 2, órgão com contração voluntária. Será que tem essa ação voluntária? O coração, o estômago ou a língua? Qual desses tem contração voluntária? Tá fácil? É a língua. A língua nós temos, então, nós podemos movimentar de acordo com a nossa vontade. Já o coração e o estômago têm contração involuntária. Número 3. Órgão com contração involuntária que absorve nutrientes da alimentação. A gente se alimenta. Qual é o órgão que absorve os nutrientes, então? Será que é o coração? Será que é o cérebro ou é o intestino delgado? Então, um pouquinho de conteúdo lá da aula de sistema digestório. Qual é o órgão? É o intestino delgado. É ele que absorve, então, os nutrientes da nossa alimentação. Número 4. Órgãos com contração involuntária que realizam trocas gasosas. Que gases são esses? Né? Da onde que vem? Será que são os pulmões? Será que são os rins? Ou são os intestinos? Tem contração involuntária e tem a ver com troca de gases. Oxigênio e gás carbônico. São os pulmões. Essa foi fácil, não foi? A questão número 5. Onde estão localizados os músculos estriados esqueléticos? Olha só, estriado tem aquelas estrias e olha a dica, ó, esquelético. Será que eles estão ligados aos ossos? Será que eles estão no coração ou no sistema digestório? Foi falado sobre esses 3 exemplos. Onde é que estão os músculos estriados esqueléticos? Eles estão ligados aos ossos. E eles movimentam os ossos através dos... Liga os músculos aos ossos, que é a pergunta de número 6.
Será que é o esqueleto, é o coração ou é o tendão? Liga os músculos aos ossos. É o tendão. Lembra, o músculo movimenta-se e o tendão então puxa o osso para que ocorra então a movimentação daquela estrutura. E a nossa última questão oral de hoje. Maior parte da musculatura humana. Será que nós temos mais no corpo? É o músculo estriado esquelético? É o músculo estriado cardíaco? É o músculo liso? Vamos por eliminação? Vamos tirar primeiro quem? O cardíaco. Por quê? É só no coração. E depois, será que tem mais ligado ao esqueleto ou o músculo liso dos órgãos? Nós temos mais o músculo estriado esquelético, que é a maior parte da nossa musculatura, são os músculos que estão ligados aos ossos. Ok? Bastante conteúdo hoje, né? Então, para a gente relaxar um pouquinho, mas também fazer uma atividade, eu vou fazer uma atividade baseada, mais uma vez, no livro Escrevência da EJA em Conto de Fadas, também um conto escrito por mais uma estudante da EJA. Então, no caderno escrevam ciências e a data de hoje. Então, este é o livro Escrevências da EJA em Contos de Fada. Então, quem ainda não conhece, pode acessar o site que está lá o livro com várias histórias escritas pelos nossos estudantes. A história escolhida hoje é chamada Meu Primeiro Amor. A estudante é a dona Miroslava Faria Ferreira, lá da Escola Municipal Joaquim Távora. A dona Miroslava, chamada de Dona Miró, ela tem 79 anos e ela escreveu então essa história. E é uma ilustração feita pelos estudantes da própria escola, são crianças, né? O Felipe Aguiar Pereira e a Nicole dos Santos Vieira de Abreu, também da Escola Municipal Joaquim Távora. E olhem bem a imagem que eles fizeram, as crianças. Eu recortei e fiz em forma de quadrinhos. Ó. Então elas fizeram assim, e eu recortei cada pedacinho e fui tentando então ilustrar a história passo a passo, a história da dona Miró, a dona Miroslava. Meu primeiro amor. Prestem bem atenção. Betina era uma moça que aos 20 anos se apaixonou por Fábio. Ele era um homem já com seus 30 anos. Apesar da diferença de idade, ele também se apaixonou por ela. Olha a imagem então das crianças. Fábio morava com sua irmã, que era muito enxerida. Ela percebeu que estava fazendo planos para se casar com Betina e ficou com muita raiva, pois não queria que o irmão casasse. Betina soube que a irmã de Fábio a tinha chamado de Caboclinha do Mato e também falou que os seus irmãos casaram com moças da cidade. Ela ficou extremamente chateada, pois a irmã de Fábio a humilhou. Ela decidiu sair da vida de Fábio. Depois de 5 anos afastada de Fábio, Betina conheceu José, um homem austero com quem se casou e teve um filho. Sua vida ao lado de José foi difícil, pois ele era uma pessoa muito intransigente. Mesmo com uma vida de sofrimento, Betina ficou ao lado de José até sua morte, sempre respeitando e cuidando dele. Hoje, Betina mora com o filho e o neto, que cuidam dela com muito carinho,
retribuindo o amor e a dedicação que ela sempre teve por eles. Betina não se arrepende de ter casado com José, mas no cantinho do seu coração ainda lembra de Fábio com saudades. Então essa foi a história de hoje da dona Miroslava, lá da Escola Municipal Joaquim Távora, e muito obrigado pela participação. A dona Miroslava, a dona Miró, nos contou uma história. O que você acha de escrever a sua? Então um pouquinho da história, que é a atividade de hoje que eu já tinha pedido em algumas aulas anteriores. Quem escrever pode encaminhar, que eu vou ler aqui também. Então a atividade é essa, conte um pouco da sua história. Então um tempinho para copiar e tem a semana para escrever e encaminhar para mim aqui, que eu vou ler nas próximas aulas. Copie no caderno. Viu que legal? Todo mundo tem um pouquinho de história para contar. E nós estamos curiosos para contar um pouquinho da sua história. De onde você é, de onde você veio, uma história de amor, algum fato, né, emocionante da sua vida. Mande para nós, a gente vai ler. Então essa foi a aula de hoje. Muito obrigado. Tenham uma excelente semana e até a próxima aula.